Olá, Deus é para você, para mim, para o seu coração, para o meu coração, que está em Oséias 14, versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Aleluia. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes, amados seguidores desse canal em Cristo Jesus, o profeta Oséias, que quer dizer salvação, ele chama o povo à exortação, ao arrependimento e promessa de perdão. O capítulo 14 começa dizendo: converte-te, ó Israel, ao Senhor, o teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco e convertei-vos ao Senhor, diz ele, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerro sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, e não iremos montar em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará a misericórdia. Embora os seus pecados fossem a causa de sua ruína, os israelitas ainda tinham a oportunidade de se arrependerem e voltar ao Senhor. Deus, porém, queria mais do que sacrifício sem sentido. Queria que os israelitas oferecessem palavras provenientes do coração, palavras de submissão e louvor, que demonstrassem uma nova atitude, palavra absoluta confiança no Senhor. E tais palavras levariam a ações que agradariam a Deus. Você vê que no capítulo 14, do versículo 4 ao 7, o Senhor diz: eu voluntariamente os amarei. Aleluia. Eu sararei a sua perversão, porque minha ira se apartou deles. Então, depois que os israelitas terem suportado o castigo de Deus, os curaria e os restauraria plenamente, cuidando deles, assim como um pai cuida dos seus filhos. Seriam caracterizados por um novo modo de vida, belo e puro como o lírio, tal como os cedros do Líbano. O povo seria forte, altamente estimado e profundamente arraigado na palavra de Deus. Todas as figuras de linguagem nesse versículo demonstram quão precioso será para Deus o povo restaurado. E aí é onde vem o versículo 9. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as sábias, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos eles andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Se você for lá em Provérbios 1:2, onde diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Aleluia. Então, um provérbio é um ditado, comparação ou pergunta breve e concisa, expressando um princípio ou uma observação em torno de um comportamento humano, do ponto de vista de Deus. Esses provérbios foram escritos para ensinar o povo de Deus, especialmente os jovens, para que eles possam viver uma vida agradável,
a Ele, como ter uma vida feliz e próspera e como evitar as tragédias resultantes do pecado. Lê o versículo 2, o 6, o 15 ao 19. Aleluia. Você vê que o versículo 15 diz: Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia os teus pés das suas veredas. Então Salomão, o terceiro rei de Israel, escreveu muitos dos provérbios. Bem no começo do seu reinado, orou pedindo sabedoria e Deus lhe deu, e Deus lhe atendeu a petição. Lê lá 1 Reis 3, do 5 ao 14. No fim da vida, porém, o próprio Salomão, ele não perseverou na sabedoria de Deus, que Deus tinha lhe dado. E por não perseverar no temor ao Senhor, deixou seu coração se desviar-se dele. Você vê o perigo. O homem com mais sabedoria do mundo. É lá 1 Reis 11, do 1 ao 11. É muito importante você ler. Vê-se, portanto, que o simples fato de alguém conhecer ou ensinar princípios morais da palavra não basta, irmãos, para garantir a vida espiritual. A pessoa deve ter também um contínuo temor a Deus, depender dele e estar compromissado com ele, como está no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aleluia. Então, o versículo 2 diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução. A sabedoria, conforme o emprego desse termo em Provérbios, significa viver e pensar de conformidade com a verdade de Deus, com seus caminhos e seus desígnios. Importa em considerar a totalidade da vida do ponto de vista de Deus, crendo que tudo quanto Ele diz é certo e verdadeiro, sendo este o único padrão digno para orientar a nossa vida. Obter a sabedoria é muito melhor do que possuir prata e ouro. Obtém a sabedoria somente quem busca através de um relacionamento correto com Deus, como nós vemos no versículo 7. E um estudo diligente da sua palavra. Você pode ler lá em Provérbios 3, do 1 ao 3. Cristo é, segundo diz o Novo Testamento, a suprema sabedoria de Deus, como está lá em 1 Coríntios 1,30. E ele nos ensina que obtemos a sabedoria quando permanecemos na sua palavra. Permitimos que ele permaneça em nós, como está em João 15, versículo 7, e entregamos nossos corações e mente ao Espírito Santo que nós habita, como está lá em João 14, do 14 ao 26. Glórias a Deus. Então, irmãos, tá aí. Converte, ó Israel. Converte, ó povo de Deus, em 2024. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Só assim o Senhor poderá sarar a sua perversão e nos amará, e a ira de Deus se aparta de nós quando somos prudentes e seguimos o caminho do Senhor em reta justiça. Que Deus te abençoe e te dê cada dia mais sabedoria de Deus na sua palavra.